Oi, gente, aqui é o Jexcaf Aqui é o Bruno Rodrigues. e esse aqui é mais um de pai para filho. E hoje a gente vai fazer mais uma pequena experiência, tá? E nós vamos trabalhar com uma palavra e nós vamos dar dois conceitos diferentes e vamos debater sobre esse conceito, ok? E a palavra é igreja, ok? O Bruno vai representar a teologia clássica, ok? E eu vou representar a teologia anarquista e vou demonstrar algumas diferenças de mentalidade com relação à teologia clássica e à teologia anarquista. Ok, Bruno? Beleza. Combinado? Combinado, vamos lá. Beleza, então, vamos lá. Então, vou começar com o Bruno, tá? E o conceito clássico de igreja. Vamos lá. O que eu acho que a igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem no propósito de servir a Cristo. Assim como diz na Bíblia. A igreja é como se nós, as pessoas, é como se fôssemos membros de um corpo e juntos nós formamos um corpo onde a cabeça é Cristo. Então a igreja, ela só é constituída na união de pessoas com o mesmo propósito, que é servir a Deus, que é louvar, é buscar, adorar. Igreja não está necessariamente relacionada a lugar para mim. Nós reunidos em nome de Cristo, na sala, na rua, nós continuamos sendo igreja, mesmo aquele lugar não sendo o apropriado, entre aspas, para isso. A igreja, para mim, é basicamente a reunião de pessoas com o mesmo propósito de adorar e servir a Jesus. Como se fosse um corpo de verdade, onde ele seria a cabeça, digamos assim. Ok? Então, vocês perceberam que a definição do Bruno é uma definição ortodoxa, certo? Ele deixou algumas coisas da definição dele que são definições anarquistas também. Reunião de pessoas, único propósito, não há dependência de lugar, entendeu? Podemos estar reunidos em qualquer lugar, desde que estejamos numa mesma fé e unidos no mesmo propósito, onde estiver dois ou mais, certo? Lá Cristo estará, não é isso? Essa é a reunião de pessoas, tá? Isso basicamente é aquela velha história da igreja visível e a igreja invisível, né? A igreja onde tem as pessoas e o corpo de Cristo, ok? Vamos começar agora com as diferenças, ok? Bruno, segundo o seu entendimento, e eu acredito que você representa muito bem o pensamento teológico clássico, o que é o templo? Templo é aquele lugar que é preparado para que haja o culto, que haja a missa. É aquele lugar que é preparado para que haja a reunião das pessoas frequentemente, onde as pessoas criam um púlpito, colocam as cadeiras, preparam os instrumentos. Isso para mim é o templo, é o lugar onde frequentemente as pessoas se reúnem para adoração. Você chama então isso de lugar do rito, Isso. onde os ritos acontecem. Isso. Ok. E você falou antes que não há um lugar específico para reunião da igreja e tudo mais. Então, se nós não tivermos um lugar físico onde tenha o que você citou, o púlpito, a cadeira ou tudo mais, então, esse culto fica diferente? Fica diferente por questão de espaço, mas não por questão de propósito, na minha opinião. A criação de um templo seria só para manter uma tradição, manter um lugar onde as pessoas já têm uma identidade que elas possam se reunir sempre, mas não que necessariamente o lugar em si seja importante para aquilo ou para quem vai ser adorado ou para o que vai ser feito. Como eu disse na definição, a verdade, a igreja é a reunião das pessoas. O lugar, na verdade, fica em segundo plano e é indiferente para mim. Ok. Duas ideias do Bruno ficaram muito claras para mim e demonstraram também um pouco do pensamento anarquista, que na verdade deveria estar em todo crente, mas a maioria dos crentes parece que ignora isso. Em primeiro lugar, a falta de um local específico não influencia em absolutamente nada. Nada. A igreja é pura e simplesmente um logradouro, ou seja, um local onde nós nos reunimos, ok? E é uma outra coisa importantíssima que o Bruno disse, que é tradição. Cada sistema de fé, cada metodologia de fé
tem uma determinada tradição. Os templos de Umbanda e de Candomblé usam os terreiros, né? As igrejas usam, né? As igrejas católicas, evangélicas, pentecostais, neopentecostais e afins, usam a igreja, o templo como igreja, certo? E as outras religiões têm os seus determinados locais de culto. O que o anarquista propõe, na verdade, não a extinção do templo. Isso aí é um grande erro que as pessoas imaginam, que o anarquista pregue a extinção do templo. Muito pelo contrário, o templo ele é muito importante para a mentalidade anarquista também, porque o templo ele serve como um centro de referência comunitário. Não é a mentalidade tradicional de que o templo é um lugar sagrado. Esse é o grande erro da mentalidade religiosa do século XXI. Na opinião do anarquista, o templo ele é tão importante quanto a tua casa. A tua casa e o templo têm o mesmo grau de importância. Porque o que está em jogo é a tua fé, é a tua pessoa, é o teu ser. É você que se entregou para Deus, seja de que religião você for, e não o lugar onde você está. O templo é um lugar onde as pessoas que professam a mesma fé se reúnem. E essa tradição, ela deve permanecer, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que o anarquista quer abolir o templo. Muito pelo contrário, o templo é muito importante para a formação pedagógica da comunidade. Tá? Isso tem que ser deixado muito claro, que ao contrário do que a maioria das religiões tradicionais fazem, que é a segregação. Porque as religiões às vezes professam uma segregação, onde há até uma espécie de competição. Onde o anarquista ele pensa completamente diferente. Você não deve abandonar a sua religião para, de repente, se inserir em outra. Não é essa a mentalidade. A mentalidade é que você transforme o seu templo num centro comunitário. Que você ajude a sua comunidade. Porque se transformarmos os nossos templos em centros comunitários, nós vamos resolver os problemas das nossas comunidades. Nós vamos resolver os problemas e vamos amar ao nosso próximo, aquele que está no alcance da sua mão. Isso é muito importante nós discutirmos e ampliarmos esse debate para que possamos transformar não somente em lugares de culto e adoração. Não é somente lugar de culto e adoração. O templo não foi feito somente para nós ficarmos em oração. O templo foi feito para nós fazermos ação. O templo deve ser o centro da comunidade. Entende? Isso é de suma importância, que nós façamos com que o templo seja o centro da comunidade. Sabe quando os católicos vieram para cá e transformaram? A gente quando vai nas cidades do interior, a gente vê, geralmente as cidades do interior elas são formadas assim. Há uma praça central, não é isso? Há uma praça central onde há uma igreja. E a igreja é chamada de Igreja da Matriz. Assim como Araçariguama, por exemplo. Assim como Araçariguama. E outras cidades do interior. Por quê? Os católicos fizeram isso, porque as comunidades, as cidades, elas nasceram a partir da igreja. E elas foram crescendo ao redor. Por isso que é uma praça central, porque a praça é o local de reunião. A ideia anarquista é que os centros de fé sejam as paróquias, as praças centrais, como central de reunião da comunidade. E os problemas da comunidade sejam debatidos e discutidos e resolvidos na comunidade. Se fizermos isso, resolvemos a grande maioria dos problemas das nossas comunidades. Porque a grande verdade é que nós delegamos aquilo que deveríamos ser feitos para nós, para as autoridades. A pandemia, o Covid, o jeito que estão as coisas no Brasil, demonstrou claramente que as autoridades não estão preparadas no Brasil para resolver absolutamente nada. Absolutamente nada, porque tudo é atrasado. Porque nós delegamos aquilo que nós deveríamos estar fazendo para as autoridades. Por isso eu queria deixar muito claro, a mentalidade anarquista é completamente diferente disso.
A mentalidade anarquista é fazer com que você, que faça parte de uma comunidade de fé, faça com que essa comunidade de fé seja um centro de referência comunitário. E mais do que isso, e mais importante do que isso, seja um centro de referência moral. Seja um centro de referência ético. E o seu comportamento como cristão, como umbandista, seja lá qual for a sua religião, seja um comportamento ilibado, seja um comportamento irrepreensível, para que as pessoas de sua comunidade tenham você como um exemplo. Ok? Mais alguma coisa, Bruno? Gostaria de falar sobre a igreja? Não, eu adorei a sua definição, gostei bastante, galera. Queria pedir para vocês, se tiverem dúvidas, deixar aqui nos comentários, curtirem o vídeo, compartilhar. E vamos debater, vamos continuar conversando, o que vocês acharem. Eu gostei bastante, queria agradecer ao pai mais uma vez por me chamar para vir aqui. E muito obrigado, galera. É isso aí. Se inscrevam no canal, tá? Compartilhem, tá? Coloquem nos comentários, tá? O que vocês têm para dizer para nós. E lembre-se sempre, aqui o conhecimento vem de pai para filho. Valeu, galera.